Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Etnomath by Diego Cortes. Hoje trazendo para vocês aqui, mais uma aula inédita sobre o conceito de ângulos e suas medidas, Esse conceito aí, na verdade, que eu vou trazer hoje é uma aula que complementa uma outra aula que eu vou deixar hoje na tela final desse vídeo, que é uma aula que eu disponibilizei aqui no canal aqui, alguns dias atrás. Então essa aula de hoje ela vai ser um complemento, na verdade, desta aula. Então gostaria que você se atentasse para isso. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, pessoal, gostaria de fazer um convite a todos vocês que ainda não são inscritos no canal, para que você se inscreva no canal, também deixe o seu like aí se você gostar desse vídeo de hoje, acione as notificações, que é esse sininho que fica logo aí em cima, tá? E também ajude a compartilhar a aula desse canal para que esse canal possa crescer e atender, muito mais pessoas aí que estão interessadas em aprender o conceito de matemática aí. Então gostaria de agradecer a todos vocês e nós vamos para a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então vamos lá? Então estamos aqui de volta na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar desse assunto que está aparecendo na tela de vocês, que é o assunto de ângulos e suas medidas, Então nós vamos tratar disso, de ângulos e suas medidas. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje para que a gente não perca tempo. Pessoal, eu trouxe para vocês aí uma ilustração, Essa figura que está aparecendo para vocês aí, ela na verdade é chamada de transferidor, Ele é um objeto matemático, uma ferramenta matemática aí que a gente utiliza para medir ângulos, tá? E eu trouxe uma exemplificação aí de uma aplicação dessa medição de ângulos. Olha o que eu trouxe, ó. Vamos imaginar que numa noite aí bem, estrelada, você observa, você olha para o céu e vê uma estrela, E passado um intervalo de tempo, por exemplo, umas 2 horas, você tenta achar essa estrela no céu. Quando você olhar para o céu, você vai ver o quê? Você vai ver essa estrela em outra posição, Então imagine que você estava lá, olhando, você viu ela numa posição e depois de um determinado tempo, 2 horas depois, você viu ela numa outra posição. Se a gente pensar o ponto que você está aqui na Terra, como esse ponto aqui, ó, e a posição que ela estava antes e a posição que ela está agora, depois de 2 horas depois, isso daí nos dá a ideia de ângulo, ou seja, essa rotação aí nos dá a ideia de ângulos, E o que a gente tem na verdade? A gente tem os lados dos ângulos, que são as posições na verdade a estrela estava antes, e a sua posição, e a posição atual da estrela e a sua posição aqui de observador, E isso daqui, pessoal, se vocês observarem no transferidor, olha só, nós saímos de um ângulo de 70 graus e chegamos num ângulo de 40 graus. Então houve uma variação aqui de 30 graus, tá? É sobre esta unidade de medida aí que eu falei para vocês agora, que é o grau, é o tema da nossa aula de hoje, que nós vamos tratar nessa aula de hoje aí, tá? Então vamos para a próxima tela para que a gente não perca tempo. Então vamos lá. Introdução à ideia de ângulo. Na verdade, pessoal, a ideia de ângulo está presente em diversas situações cotidianas, E por esse motivo é muito importante que nós saibamos fazer a medição, dessas medidas. Por exemplo, eu trouxe aqui nessa figura, olha só, eu trouxe aqui um topógrafo, que é uma profissão, na verdade, uma pessoa que trabalha, com topografia, é uma profissão que na verdade faz uso de um instrumento, que é esse instrumento aqui chamado teodolito, para fazer medições de ângulos, Então, por meio de medições de ângulos, eles conseguem calcular áreas de terrenos, de uma região, etc. Às vezes também eles conseguem calcular também a declividade de uma rua, do terreno, quanto que uma rua está inclinada, etc. Tudo isso, com algum objetivo aí, seja de pavimentação, seja de cercar o terreno, ter a sua medida para colocar na documentação, etc. Então tem diversas aplicações, Esse outro instrumento aqui também, ó, ele é um esquadro. O esquadro também ele é utilizado para fazer algumas medições, tá? Esse ângulo aqui é de 90 graus e esse ângulo aqui é de 60 graus e esse menor aqui é de 30 graus. E a gente também tem um esquadro, de 90
e 45 graus, né? Que é o esquadro aí normalmente aí tem um formato de um triângulo isósceles, tá? Então, pessoal, uma outra aplicação, né, de ângulos e na verdade de medições, né, para que você tenha aí uma casa aí de melhor sustentabilidade no seu telhado, o que a gente tem? A gente tem as tesouras do telhado. O que são tesouras? São aquelas armações, né, que se faz no telhado para sustentar as telhas, né? Normalmente nas casas de telha colonial, né, que é aquela telha de barro, eles fazem essas tesouras. Essas tesouras são para sustentar, tá? E se você fizer a medição adequada ali, né, calculando ângulo por ângulo, você tem aí uma melhor qualidade aí de sustentação, né, do telhado aí. Então vamos para a próxima tela. Então, pessoal, nós vamos falar agora de medidas de ângulos, né? A medida, na verdade, convencional de ângulo que a gente mais utiliza, que eu vou tratar nessa aula de hoje, é o grau, tá? Que a gente usa este símbolo aqui, ó, parece uma bolinha, né? Esse símbolo é o símbolo de grau, né? Que na verdade é um grau? Não sei se vocês recordam, né, da aula que eu vou deixar aí, se você já assistiu, né, eu vou deixar na tela final hoje. Na aula da semana anterior aí, o que eu falei para vocês? Existe um ângulo que é o ângulo de uma volta completa, né? Se vocês têm que lembrar daquele ângulo de uma volta completa. O que acontece? Se você tiver um ângulo de uma volta completa, que é o que está aparecendo para vocês aí, e você dividir esse ângulo em 360 partes, o que eu fiz aqui na verdade? Ó, eu fiz essas divisões aqui, né? Na verdade, imagina 360 divisões, tá? É óbvio que aqui não vai estar todas as 360 divisões, mas imagina que tivesse, né? O que acontece? Se você pegar uma desta parte, apenas uma dessa parte, é o que a gente vai chamar de um grau, tá? Então, o que na verdade é um grau? Olha só, se a gente dividir o ângulo de uma volta completa em 360 partes, por isso que eu fiz 1 sobre 360 partes, né? O que a gente obtém? A gente obtém, né, o que nós denominamos de unidade de ângulo ou 1 grau. A gente tem uma unidade de ângulo ou 1 grau, tá? Que é esta abertura aqui, né? Referente a uma dessas 360 partes que o ângulo de uma volta completa foi subdividido. Então, atenta para isso daí, para que a gente entenda melhor nas próximas, no próxima tela, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem além da unidade de ângulo? Além da unidade de ângulo, pessoal, nós também temos os submúltiplos das unidades de ângulo, né? O que é o submúltiplo da unidade de ângulo? Por exemplo, qual que é o submúltiplo do grau? Né? Que o grau é a unidade, aí, vamos dizer assim, padrão aí de ângulo, né? Um submúltiplo do grau seria um ângulo, né, que é menor do que o grau. E existem esses ângulos, tá, gente? Que são ângulos menores do que o grau. É só você imaginar no submúltiplo, por exemplo, da unidade de medida, né? A gente tem que a unidade padrão de medida é o metro, né? Quais são os submúltiplos do metro? A gente tem o decímetro, a gente tem o centímetro, o milímetro e assim vai, né? Submúltiplos são unidades menores e múltiplos são unidades maiores, tá? No caso do grau, a gente não tem o múltiplos, que são unidades maiores. A gente só tem do grau para baixo aqui, que são os submúltiplos. Então, vamos lá. Além do grau, né, que é esse ângulo aí que eu mostrei para vocês na tela anterior, que equivale a você pegar uma volta completa e dividir em 360 partes e pegar uma. Além do grau, existem também os seus submúltiplos. E o primeiro submúltiplo que eu vou trazer para vocês é o submúltiplo minuto, pessoal. Olha só, minuto, né? Parece aquela ideia lá de horas e na verdade tem sim uma semelhança, tá? E eu gostaria de tratar essa semelhança com vocês. O que nós vamos pensar agora? Olha só, pensa em um grau, hein? Pensa lá, você pegou aquela volta completa, dividiu em 360, pegou 1 grau só, somente 1 grau, né? O que é 1 minuto? É você pegar aquele tamanho de 1 grau e dividir em 60 pedaços. Quando você dividir em 60, observa agora que agora a gente está dividindo em 60. Hein? Se você dividir em 60 pedaços e pegar um pedaço daquele, a gente tem a unidade que a gente chama de minuto. Então, o que é 1 minuto? Ó, o minuto é um submúltiplo do grau, né? E 1 minuto representado por aspas, tá? Aspas, né? Uma aspa só, uma aspa é 1 minuto. Então a gente representa assim, 1 minuto corresponde na verdade a 1 grau dividido por 60. Ou seja, a 60ª, né,
parte de 1 grau. Então, quando a gente pega 1 grau e divide por 60, cada um daqueles pedacinhos é o que a gente chama de minuto, tá, pessoal? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que 1 minuto equivale a 1 grau dividido por 60. Ou a gente pode dizer também que 1 grau é igual a 60 minutos. Ou seja, se 1 minuto é 1 grau dividido por 60, quer dizer que se você pegar 1 grau, né, ele é igual a 60 minutos. Tá beleza, pessoal? Aqui, né, quem já estudou proporção é só multiplicar cruzado que você vai chegar nessa igualdade aqui, ó, porque 1 vezes 60 dá 60, né? E 1 vezes 1, que tem um 1 aqui de baixo não aparece, 1 vezes 1 dá 1 grau igual a 60 minutos, beleza, pessoal? Só que além do minuto, existe também um outro submúltiplo do grau, que é um submúltiplo menor do que 1 minuto. O que é esse submúltiplo? É o segundo, né? Olha lá, por isso que eu falei que é muito próximo àquela ideia de relógio, né, de horas, etc. O que na verdade é 1 segundo? 1 segundo a gente representa por 2 aspas, tá? Perto do valor, do ângulo, né? E o que a gente fala? Que 1 segundo, ou o segundo, também é um submúltiplo do grau, e 1 segundo, que é representado por 2 aspas, corresponde à 60ª parte do minuto. Ou seja, agora nós vamos pensar o seguinte, nós vamos pegar 1 minuto, presta atenção, hein? Agora você tem que lembrar que eu acabei de falar aqui em cima. Você vai pegar 1 minuto. Se você dividir em 60 pedaços, né? Cada pedaço daqueles ele vai ser equivalente a 1 segundo, tá? É igual a ideia de horas mesmo, né? Se você tem lá, na verdade, 60 segundos, você forma 1 minuto. Se você tem, né, no caso da hora, tá? Se você tiver 60 minutos, você forma 1 grau, né? Então é essa que é a ideia aí que a gente utiliza aqui para medição de ângulo, tá? Então essas são as 3 unidades praticamente que vocês têm que saber, tá? Que é o grau, o minuto e o segundo. Qual que nós mais vamos utilizar? Nós vamos utilizar mais o grau, tá? Só que guarda isso, pessoal. Mesmo que a gente utilize mais o grau, em alguma situação pode ser que a gente presencie esse conteúdo aí de submúltiplos do grau, que é o minuto e o segundo. Então vamos para a questão aqui. Então, concluindo aqui, o que a gente tem? A gente tem que 1 segundo é 1 minuto, presta atenção na aspa aqui, ó, 1 minuto dividido por 60, ou 1 minuto é igual a 60 segundos, que é a mesma ideia lá de horas, como eu havia dito para vocês. Então, passando aí para a próxima tela, né? O que nós vamos falar agora? Então, agora, pessoal, agora dá para a gente pegar aqueles ângulos notáveis que a gente tinha visto na aula anterior e a gente pode falar agora de uma correspondência com medidas, né? O que significa isso, professor? Não entendi nada. Você vai entender agora. Olha o que a gente pode falar agora. A gente pode falar que aquele ângulo de uma volta, você lembra? Aquele ângulo de uma volta, olha aqui, ó, uma volta completa. Ele, na verdade, agora a gente pode dizer que ele mede 360 graus. Por que ele mede 360 graus? Porque agora a gente poderia pensar, né, naquela unidade de grau lá, a gente podia pensar em todas as unidades de grau ali, né? Se a gente pegar todas as unidades que estão uma do lado da outra, vai formar aí 360 graus. Da mesma maneira, a gente pode dizer que o ângulo de meia volta, que é aquele de meia volta, vai aparecer para vocês aí, ó, esse ângulo só de meia volta, ele corresponde ao quê? A 180 graus. Por que 180 graus? Porque ele é a metade de 360. Então, a metade de 360, 180, né? Então, agora o outro ângulo aí que nós vimos também na aula passada. Olha só, a gente tem um ângulo reto que tem um símbolo, não sei se vocês lembram. Ó. O ângulo reto é o único que tem um símbolo para ele, que é um quadrado com um pontinho no meio, né? Este ângulo aqui, ó, toda vez que você vê isto, você pode dizer que a medida deste ângulo é de 90 graus, ou seja, um ângulo reto mede 90 graus, tá? Então, o que é um ângulo agudo agora? Continuando o mesmo raciocínio. Um ângulo agudo, na verdade, é um ângulo que mede menos do que 90 graus. Ou seja, este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo agudo, tá? Porque ele mede menos do que essa medida aqui, que é um ângulo reto, né? Só que como este ângulo mede 90, que é o ângulo reto, então este ângulo tem que, de forma obrigatória, medir menos do que 90. Ou seja, ângulo agudo é aquele cuja medida é menor do que 90 graus.
Continuando aqui, ó, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso, né? Nós vimos lá na aula passada, nós vimos que um ângulo obtuso é aquele que possui um valor maior do que um ângulo reto. Como o ângulo reto mede 90, um ângulo obtuso é aquele que mede mais do que 90 graus. Então, todos os ângulos maiores que 90 graus a gente vai chamar de ângulo obtuso, tá? Então, pessoal, resumindo aqui, o ângulo de uma volta tem 360 graus, o ângulo de meia volta tem 180 graus, o ângulo reto tem 90 graus, o ângulo agudo menos que 90 graus e o ângulo obtuso mais do que 90 graus, tá? Então, partindo aí agora para os exercícios. A aula de hoje é muito curta, viu? Então, vamos lá. Exercícios aí de fixação aí para a gente aplicar o que a gente acabou de ver. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, um círculo, né? No caso aqui é um círculo, e eu peguei esse círculo e dividi ele, na verdade, né, em 12 partes iguais. Se você contar aqui, você vai ter 12 partes iguais. Eu quero saber qual é o grau de cada uma dessas partes. É isso que eu quero saber. Qual que é o grau aqui de cada uma dessas partes, se eu pensar lá no centro lá. Então, pessoal, o que a gente tem, na verdade? Olha só. A gente tem que, se a gente observar essa figura, né, a volta completa equivale a 360 graus, nós acabamos de ver, uma volta completa 360 graus. Então, o que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho 360 graus e eu dividi esse 360 graus em 12 partes. Então, o que eu tenho? 360 dividido por 12. Então, me resulta aí que cada uma dessas partes aqui equivalem a 30 graus. Tá? Então, cada uma dessas partes equivale a 30 graus aí, tá? Essa ideia de divisões aqui, pessoal, ela é muito útil num outro conceito que a gente vai ver lá na frente, quando a gente vai estudar trigonometria, que é muito importante a gente ter essas medidas aqui, essas ideias de ângulo central, né? E, na verdade, o arco compreendido neste ângulo central, que aí vai nós vamos utilizar, na verdade, né, unidades aí de radianos para medir arcos, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Este outro círculo, eu dividi ele em 24 partes. Se eu dividir um círculo, né, que é uma volta completa, né, que equivale a 360 graus em 24 partes, cada uma dessas partes, na verdade, né, esses setores, que chama setor, cada uma dessa parte, né, a gente vai ter aí o que então? 360 graus dividido por 24, a gente vai ter cada ângulo equivalente aí a 15 graus, pessoal. Então, cada um desses ângulos equivalem a 15 graus. Partindo aí para o próximo exercício, último exercício, né? Agora, vamos imaginar, pessoal, que alguém chega para vocês e fala assim, eu quero saber qual que é a metade de um ângulo de 3 graus, né? 3 graus lá, pensa lá naquela volta completa, dividir em 360 partes, cada um é 1 grau, você pega 3 daqueles juntos lá. Qual que é a metade de um ângulo de 3 graus? O que nós vamos ver? A resolução é a seguinte, olha só. Nós sabemos que 1 grau equivale a 60 minutos. Segue, então, que a metade de 3 graus é igual ao quê? A 1,5 grau ou 1,5 grau, né? Ou 1,5 graus e 1,5 grau. No entanto, pessoal, esta notação aqui, ó, isso daqui não é usual. A gente não usa representar metade de grau ou a terça parte de 1 grau usando essa notação decimal ou usando assim por escrito. A gente, né, por extenso, a gente não faz isso. O que a gente faz, na verdade? A gente faz isso daqui, ó, presta atenção. Como a gente sabe que meio grau, né, a gente pode escrever como 30 minutos. Por que meio grau é 30 minutos? Porque 1 grau é 60. Então, meio grau eu posso escrever que ele é 30 minutos, né? Então, meio grau é 30 minutos. Então, o que eu tenho? Olha só, eu poderia pensar nisso aqui ó, como 1,5 grau, então, como 1 grau e 30 minutos. Essa que é a anotação correta aqui, ó, que eu deveria ter empregado, né? Ou seja, normalmente a gente não faz isso e nem isso. A gente faz o seguinte, a gente divide, né, e pega os submúltiplos do grau, tá? Às vezes, nem o submúltiplo vai ser suficiente. Então, o que a gente faz? A gente pega o outro submúltiplo aí, que é os segundos, e a gente vai fazendo dessa forma, tá, pessoal? Então, gostaria de agradecer a
todos vocês aí, né? E se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de fazer esse convite para que você possa se inscrever no canal, né? Deixe o seu like aí se gostou e ajuda a compartilhar aí, tá? É isso que eu desejo para vocês aí, né? Bons estudos aí para todos vocês, né? E que na próxima aula nós possamos estar aqui junto aqui. É o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais!